Boa noite, pessoal. Me chamo Luísa e eu vou dar aula de enfermagem e saúde coletiva. Logo de início, nós vemos a questão do conceito de saúde e de saúde pública. São duas coisas diferentes, apesar de se complementarem. O conceito de saúde se refere a um estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas à ausência de doenças ou enfermidades, como muita gente pensa. No caso da saúde pública, é a ciência e a arte de prevenir doenças, prolongar a vida e promover a saúde física e a eficiência do indivíduo, através de esforços organizados da comunidade. Definimos como objetivos da saúde pública a promoção, a proteção e a recuperação da saúde da comunidade, enfatizando que a comunidade caracteriza o campo de atividade e conhecimento da saúde pública. Também vale ressaltar que deve-se tomar cuidado para não confundir a saúde pública com medicina preventiva. A saúde pública ela visa não somente a promoção e a proteção, mas também a recuperação da saúde da comunidade. E essa é a grande diferença entre elas duas. Em relação à questão de saúde, a Constituição de 88 ela visa que a saúde é um direito de todo cidadão e é dever do Estado prover o acesso da população a ela. E existe uma lei que a gente chama de Lei Orgânica do SUS, é a Lei 8.080. Ela dispõe sobre a promoção, proteção, recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Então, assim, sempre que vocês tiverem alguma dúvida em relação a como proceder dentro do SUS, recorram a essa lei que provavelmente vocês vão ter suas respostas, tá certo? No caso do Sistema Único de Saúde, é um sistema que significa um conjunto de unidades, serviços e ações que interagem para um fim comum. E ele possui 3 esferas de organização, que são a federal, estadual e municipal. Elas se complementam e uma não passa por cima da outra, vamos dizer assim. Uma outra questão é a parte de doutrina do SUS. A doutrina do SUS fala de 3 situações. A equidade, que é o fato de assegurar que todo cidadão é igual perante ao SUS e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema pode oferecer para todos. A questão de integralidade, que é o reconhecimento na prática dos serviços, e a universalidade, que é a garantia da atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Entrando agora na história natural da doença, nós podemos resumi-la em um conjunto de relações específicas existentes entre 3 elementos: o agente causador, o hospedeiro e o meio ambiente. E ela pode ser dividida em 2 períodos. É o período pré-patogênese, que é basicamente o período antes da doença propriamente dita, a doença instalada. E o período de patogênese, que é já quando a doença já está instalada e ela pode evoluir, inclusive, para o óbito do hospedeiro. Em relação à prevenção, existem 3 tipos de prevenção. A prevenção primária, que ela visa diminuir a incidência de uma doença numa população. E um exemplo seria, por exemplo, a vacinação de prevenção primária. No caso da secundária, são quaisquer atos destinados a diminuir a prevalência de uma doença numa população, reduzindo a sua evolução e a duração. Isso, de exemplo, nós podemos ter a questão de rastreio de cancro de colo de útero, causado por transmissão sexual do HPV e várias outras situações. Em relação à prevenção terciária, são atos destinados a diminuir a prevalência das incapacidades crônicas numa população. E, como exemplo, nós podemos citar a formação em níveis de escola ou locais de trabalho que visem anular atitudes fóbicas em relação a pessoas que, por exemplo, têm HIV, certo? Ou alguma outra doença que chame a atenção e acabe transformando numa atitude fóbica. Em relação à enfermagem em saúde pública, segundo a Organização Mundial, a enfermagem é um aspecto especializado
que combina as habilidades específicas da enfermagem de saúde pública e de algumas fases de assistência social. É uma função muito importante e que merece ser valorizada. Em relação à equipe de enfermagem, nós temos 3 níveis, apesar de que o auxiliar de enfermagem logo vai deixar de existir. Existe o enfermeiro, que é o coordenador da equipe e administrador das ações de enfermagem em todos os níveis da atenção à saúde. Planejar as tarefas específicas da saúde para o alcance dos objetivos propostos é trabalho do enfermeiro. Em relação ao técnico de enfermagem, nós vamos ver logo no slide a seguir todas as funções em que ele desempenha. Bom, dando início às funções do técnico do auxiliar de enfermagem, nós podemos dividir em 2 situações, as ações voltadas para as pessoas e as ações voltadas para o meio. No caso das pessoas, algumas das funções são atender o indivíduo antes e após a consulta com o enfermeiro ou médico, auxiliar o enfermeiro ou médico nas consultas específicas de cada profissional, acompanhar o enfermeiro nas atividades de educação e saúde para a comunidade, que é de grande importância, administrar vacinas de acordo com as normas do Programa Nacional de Imunização, participar de campanhas e executar ações básicas de investigação e vigilância epidemiológica. No caso das ações voltadas para o meio, temos o saneamento e a vigilância sanitária. No caso do saneamento, ele tem por objetivo assegurar um ambiente mais saudável aos indivíduos. Como é que se faz isso? Através do tratamento da água, do destino correto ao lixo, do esgoto. Um local sem saneamento básico é um local em que a comunidade vai estar provavelmente doente, certo? E a vigilância sanitária que nós vamos adentrar um pouco depois. A visita domiciliar está destacada aí porque é um método de assistência à saúde coletiva e leva ao conhecimento ao indivíduo no seu meio, caracterizado por relações afetivas sociais entre os indivíduos da família. Nós vamos adentrar agora na questão dos níveis de atenção à saúde. O primeiro que vamos dar destaque, e vai ter um maior destaque durante essa aula, é a atenção básica à saúde. A atenção básica, ela compreende um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, que engloba a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação. Ele constitui o primeiro nível da atenção do Sistema Único de Saúde, o SUS, e é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Os fundamentos da atenção básica se referem a possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, efetivar integralidade em seus vários aspectos, desenvolver a relação de vínculos e responsabilização entre as equipes e a população, valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo, de acompanhamentos constantes ou de formação e capacitação, além de outras várias situações, certo? E no caso dos outros níveis de atenção à saúde, o nível primário refere-se à promoção da saúde e à proteção específica, a secundária é realizado no indivíduo sobre a ação de um agente patogênico já, e o terciário é a prevenção da incapacidade através de medidas de reabilitação, certo? Em relação à parte de vigilância, nós podemos dividir em duas, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. No caso da vigilância sanitária, ela compreende um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. No caso da vigilância epidemiológica, ela complementa a vigilância sanitária. As duas são diferentes, mas elas se complementam. Ela se refere a um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de quaisquer mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, tanto individual quanto coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Dessa forma, a vigilância epidemiológica tem como objetivo evitar ocorrências de casos, óbitos e sequelas com repercussão negativa sobre a sociedade e prestação de serviços da saúde. No caso da estratégia de agentes comunitários de saúde,
nós podemos destacar algumas das atividades realizadas, que são: por meio de ações individuais ou coletivas, o agente comunitário de saúde realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde sob a supervisão de um gestor local do SUS, ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde. O agente ele também deverá atender entre 400 e 750 pessoas, dependendo das necessidades locais, e desenvolverá atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde por meio de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, sob supervisão competente, é claro. No caso da estratégia saúde da família, ela prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde de pessoas de forma integral e contínua. O atendimento é prestado na unidade de saúde básica ou no domicílio pelos profissionais, que podem ser médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde mesmo. Eles compõem as equipes de saúde da família. Esses profissionais e a população acompanhada acabam criando vínculos que facilitam a identificação e o atendimento aos problemas de saúde da comunidade. Tá certo? Em relação aos princípios básicos dessa estratégia, tem a integralidade e hierarquização, que está inserida no primeiro nível de ações e serviços do Sistema Local de Assistência, que é a atenção básica, a territorialização e cadastramento da clientela, que trabalha com território de abrangência definido e é responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população vinculada a esta área. E uma equipe multiprofissional, que é composta no mínimo por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem antigamente, né? E de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Outros profissionais, como dentistas, assistentes sociais, psicólogos, eles podem ser incorporados às equipes, mas eles não necessariamente precisam estar, tá certo? Ainda em relação à estratégia de saúde da família, nós temos as atribuições de cada um dos membros, tá certo? No caso do médico, ele atende a todos os integrantes de cada família, independente de sexo ou idade. Desenvolve com os demais integrantes da equipe ações preventivas e de promoção de qualidade de vida da população, bem como assiste às pessoas que necessitam de cuidados no domicílio. No caso do enfermeiro, ele supervisiona o trabalho do agente e do técnico, realiza consultas na unidade de saúde, bem como assiste às pessoas que necessitam de cuidados de enfermagem no próprio domicílio. Em relação ao técnico, ele realiza procedimentos de enfermagem na unidade básica ou no domicílio, a depender da situação, e executa as ações de orientação sanitária e ações preventivas. E em relação ao próprio agente de saúde, ele faz a ligação entre as famílias e os serviços de saúde, visitando cada domicílio pelo menos uma vez por mês, além de participar do mapeamento, cadastramento, estimula a comunidade, como também realiza ações preventivas. É muito melhor prevenir do que tratar. Uma população, uma comunidade em que você previna o surgimento de doenças é mais fácil do que tratar uma quantidade muito grande de pessoas. Então, prevenir sempre é melhor do que deixar acontecer, a doença se instalar e você ter uma quantidade absurda de pessoas para tratar. Nós vamos agora começar com o assunto de doenças. Visto que nós temos uma quantidade considerável de doenças que acometem a comunidade, eu não vou ter como adentrar com tanta profundidade em todas elas. Vou destacar algumas que são mais importantes e as outras eu vou apenas citar. O que eu recomendo é que vocês estudem bastante, porque vocês precisam conhecer essas doenças, precisam saber como é o mecanismo delas, precisam saber como se faz o diagnóstico, como se faz todo esse processo, inclusive o tratamento. Então, assim, eu sugiro que vocês estudem bastante, tanto a apostila como em outras ferramentas. Na internet mesmo você acha vários documentos que se referem a todas essas doenças, tá certo? Nós vamos iniciar a questão de doenças com as doenças crônicas não transmissíveis.
Existem várias, na verdade, ao redor do mundo. Contudo, a hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares e a diabetes, elas são as de maior destaque por terem altas taxas de incidência e prevalência, tá certo? No caso, essas doenças elas podem ser prevenidas se houver ações educativas que trabalhem com as perspectivas de mudar um estilo de vida pouco saudável. A maioria delas são doenças que são facilmente evitáveis se você controla o peso, se não fuma, consome pouca bebida alcoólica, o sal não usa com uma grande quantidade de sal, né, na verdade, e assim vai. Então, assim, são doenças que são possíveis de ser prevenidas. E é realmente necessário uma educação maior dentro da comunidade para as pessoas entenderem isso. Já falei um pouquinho antes, né, de coisas que poderiam acarretar no surgimento daquelas doenças, mas aqui eu fiz um esqueminha exatamente para ilustrar melhor. Tem a questão da obesidade, pessoas com excesso de peso e chegarem a ser obesos têm uma facilidade maior de desenvolver as doenças que foram citadas, a má alimentação, o excesso de sal, fumo, o sedentarismo, porque é interessante que todo mundo tenha uma prática de atividade física saudável, ou todos os dias de forma geral, ou pelo menos uma boa parte da semana, para equilibrar todas as taxas. Outra coisa que pode prejudicar bastante é a questão de estresse. Nós sabemos que a vida de todo mundo é estressada, que nós temos momentos de estresse no trabalho, na família, e assim vai. Mas é necessário que também tenhamos qualidade de vida e momentos de desestresse, porque o estresse ele libera substâncias no organismo que podem acabar acarretando em problemas maiores. No caso das estratégias para o controle das doenças crônico-degenerativas, o cenário de saúde coletiva no Brasil tem atividades relacionadas ao controle da hipertensão arterial e do diabetes, que são realizadas através do Programa Nacional de Controle da Hipertensão Arterial e o Programa Nacional de Controle do Diabetes. As atividades desenvolvidas nas unidades básicas de saúde, elas objetivam a captação dos clientes hipertensos e diabéticos pela adoção de uma estratégia de verificação da pressão em clientes que tenham uma idade superior ou igual a 20 anos e a verificação da glicosúria em pacientes não, mas em clientes com idade superior ou igual a 30 anos. Além disso, vale salientar que ir ao domicílio dessas pessoas, a desenvolver atividades em ambiente domiciliar, e você tem a oportunidade de observar a realidade no qual essas pessoas vivem. E dessa forma, você, como um profissional da saúde, consegue detectar fatores que são relacionados à ocorrência tanto da hipertensão quanto da diabetes. E isso pode ser o tabagismo, dieta inadequada, sedentarismo e outros. E é possível, num ambiente como esse, discutir com a clientela as modificações que produzirão benefício para a saúde da própria família, não é mesmo? Nesse slide, a princípio, eu visei trazer algumas medidas terapêuticas não farmacológicas, necessariamente, que ajudam, de fato, a evitar que essas doenças apareçam, ou pelo menos o controle delas. Que, no caso, são manter o peso adequado, ter uma alimentação saudável, diminuir ou abandonar o consumo de bebidas alcoólicas, não fumar de jeito nenhum, praticar atividades físicas para regular todas as taxas, ter uma alimentação com sal, sem o sal em excesso, na verdade, né? Além de evitar alimentos com alto teor de sódio. Evitar o estresse, que eu já tinha falado antes, e tomar medicações conforme a orientação médica, porque muita gente se automedica e acabam, ao invés de ajudar o organismo, está prejudicando, tá certo? Além da questão das medidas terapêuticas não farmacológicas, os profissionais de enfermagem que atuam nos programas de controle de diabetes e hipertensão, eles devem desenvolver os seguintes cuidados.
porque achei interessante citá-los, porque já que vocês são profissionais, vão ser profissionais da saúde, e é interessante vocês conhecerem, que é, no caso, a verificação da pressão arterial, aferição do peso para auxiliar no seu controle, realização de curativos em clientes diabéticos com lesões, orientação, acompanhamento de automedicações, de forma geral, tanto orais quanto injetáveis, verificação da glicemia capilar, realização de visitas domiciliares aos clientes faltosos ou necessitados de cuidados domiciliares, além de organização e participação das atividades em grupo, certo? Além de tudo isso, é necessário que vocês tenham ciência que também é de responsabilidade dos profissionais de enfermagem a organização da agenda para o retorno dos clientes às consultas necessárias ao seu acompanhamento, tá certo? Então, nós terminamos a questão de doenças crônicas não transmissíveis e vamos entrar agora nas doenças transmissíveis. Mas antes de adentrar de fato nelas, eu queria explicar um pouco sobre a diferença entre as doenças transmissíveis, não transmissíveis essa terceira partezinha que eu coloquei aí, que são transmissíveis sim, não, que eu vou explicar o porquê. No caso das doenças transmissíveis, são doenças em que elas passam de um humano para outro, ou de um animal para humano, ou de um animal para animal. São doenças que passam. O famoso, você pega aquela doença de outra pessoa, tá certo? Aí temos exemplos de sarampo, tuberculose, esquistossomose, sífilis e várias outras, não só essas que estão citadas aí. No caso das não transmissíveis, são as doenças exatamente que não passam, certo? Elas não passam de uma pessoa para outra. Então temos o reumatismo, câncer, a asma, desnutrição, bócio. E essa terceira parte, que são as transmissíveis sim e não, o porquê isso? Essas doenças, elas têm vários fatores que podem desencadear elas, tanto de agentes infecciosos como não, certo? Então, por isso que elas são transmissíveis sim e não, porque ou você pode tanto pegá-las de alguma forma, como também você não necessariamente precisa pegar de outra pessoa, você pode acabar desenvolvendo sem ser transmitida por outra pessoa, tá certo? Vamos focar agora na parte de doenças sexualmente transmitidas ou DSTs. Fixem na mente que elas são doenças que afetam pessoas de ambos os sexos, de todas as raças e de todos os níveis sociais, e isso pelo mundo todo. Alguns exemplos de DSTs que conhecemos são gonorreia, sífilis, herpes genital, condylomas, AIDS e inclusive a hepatite B pode ser sexualmente transmitida. Uma característica é que, além da genital externa, algumas dessas doenças elas podem acometer outras áreas, por exemplo, boca, mão, pé, e inclusive alguns órgãos internos, a depender da doença, tá certo? Então, são doenças com importância considerável na saúde pública. E vale ressaltar também que, além do contato sexual via genital, que normalmente acontece, a prática de sexo anal e oral também podem causar infecções, inclusive acometer áreas como, por exemplo, a garganta, tá certo? Falando agora sobre controle de DSTs, elas são de difícil controle, principalmente por causa da própria natureza epidêmica delas, tá certo? E elas, infelizmente, vêm aumentando em quantidade ao longo do tempo. Esse aumento é atribuído por algumas autoridades da saúde pública pelo aumento da atividade sexual e também outro fator que contribui significativamente é a substituição do uso de camisinha por outros métodos contraceptivos que não oferecem nenhuma proteção em relação a doenças, apenas a questão de gravidez. E boa parte das pessoas não tem sequer noção disso. Então, cabe a nós que somos profissionais de saúde ter noção de toda essa situação e explicar para a população em que a gente trabalha, tá certo? No caso de padrões variáveis, que é esse segundo pontozinho, se refere a aumento e queda dessas doenças em números, porque existem momentos em que, por exemplo, sífilis e gonorreia estão lá em cima, super epidêmicas,
e de repente acaba que uma delas baixa e uma outra que não estava nesse meio aumenta. Então é por isso, padrões variáveis, porque elas sobem e descem, tá certo? O tratamento em pessoas que têm DSTs, de forma geral, é feito basicamente com antibióticos. Só que nós sabemos hoje em dia que boa parte das bactérias elas estão se tornando resistentes a antibióticos. Então, assim, é preocupante, apesar de que alguns outros estão sendo criados, mas ainda é preocupante porque não temos uma gama tão grande assim de antibióticos que atuem em bactérias que já são mais resistentes, tá certo? Uma das coisas para controle, esse terceiro ponto, é a identificação de pessoas infectadas, só que elas são difíceis de identificar e, além disso, localizar todos é bastante difícil, especialmente por causa que nem todos os casos são reportados e poucas pessoas querem essa exposição, porque não entendem, inclusive, a grande importância e também não querem fazer parte de uma estatística que, entre aspas, pega mal para a visão do restante da sociedade, né? Apesar de muitas dessas doenças terem tratamento, terem cura, as pessoas têm medo de se expor. Então, pessoal, adentrando mais, né, na questão de doenças sexualmente transmissíveis, eu vou trazer algumas delas que têm uma grande importância. Não vou trazer todas porque não temos nem muito tempo para ver uma por uma, mas assim, algumas delas eu vou citar e eu aconselho vocês a procurarem mais sobre elas. Vamos começar com o HPV, que é o condiloma. É o papilomavírus humano, na verdade. Ele tem uma manifestação que depende da imunidade do contaminado. Há pessoas que são assintomáticas e há pessoas que desenvolvem com uma grande facilidade as lesões. De forma geral, quem é sintomático causam lesões verrugosas que vão evoluindo ao decorrer do tempo. Elas começam como lesões microscópicas e depois vão aumentando. O contágio é quase que exclusivamente sexual, que pode ser gênito-genital, orogenital ou gênito-anal, tá certo? Pode ser pelas três vias. O diagnóstico, de forma geral, é realizado em exames de rotina tanto com ginecologista como com urologista, tá certo? E que constitui alguns outros exames que são a colposcopia, que é feita para analisar isso, a peniscopia e outros. Além da biópsia da lesão, que é feita para analisar o que é que tem ali. O tratamento mais comum, eu não trouxe todos porque eles não são tão usados assim. O tratamento mais comum é a eletrocauterização, tá certo? E uma grande importância em relação ao HPV é que na mulher esse vírus ele pode evoluir para um câncer de colo do útero. É por isso que é tão importante que haja uma educação dentro das comunidades e uma visita recorrente a ginecologistas para analisar pessoas que já tiveram HPV, porque a HPV, de forma geral, ela não tem uma cura de fato. Ela diminui, ela se torna uma doença basicamente invisível, mas que é necessário um acompanhamento para, caso ocorram outras lesões, ser detectado logo de início para resolver logo, certo? Vamos agora para a herpes, que é uma outra doença sexualmente transmissível. E a principal característica dos herpes vírus é de produzir infecções latentes, potencialmente recorrentes, tá certo? A herpes é adquirida a partir do contato de superfícies cutâneas ou mucosas genitais com os vírus infectantes. A gravidade das lesões é diretamente proporcional à imunidade da pessoa. Disto também dependerá a frequência e gravidade das recidivas. A herpes não possui cura até o momento. Ela possui momentos de latência, ou seja, momentos em que ela não demonstra sinais, na verdade. Ela está ali quietinha e, de repente, quando você tem alguma baixa na imunidade, pode ser gripes, resfriados e até estresse, podem tornar as recidivas dessa doença mais frequentes, tá certo? Todo o tratamento para herpes
é proposto para visar aumentar esses períodos de latência em meses e até anos. Agora vamos falar de uma doença que é consideravelmente importante no meio das DSTs, que é a sífilis. Normalmente, ela é transmitida através do contato sexual ou pelo beijo. Existem outras formas, mas não são tão frequentes. Uma outra característica é que um feto carregado por uma portadora de sífilis pode contrair a sífilis congênita, caso, inclusive, ele venha a nascer, porque no caso de uma mãe com sífilis, é muito possível que ocorra o aborto. A droga mais utilizada no tratamento para a sífilis é a penicilina benzatina, tá certo? E outra característica, a sífilis ela é dividida em vários estágios, tá certo? O primário, ele se caracteriza por uma pequena lesão que aparece na região de contágio e ela é extremamente infecciosa. O estágio secundário, ele é caracterizado pela repentina aparição de lesões pelo corpo inteiro. E entre o secundário e o terciário, na verdade, fica o latente, que é um estágio inativo da sífilis em que não há sintomas. Esse estágio ele pode durar muito tempo, sem que a pessoa sinta nada, e por isso é o problema dele, porque a pessoa não sabe sequer que está doente, então ele não procura tratamento, tá certo? Quando a pessoa acaba passando do latente e chega à sífilis terciária, ela leva a nódulos enrijecidos que podem se desenvolver em tecidos sobre a pele, nos tecidos mucosos e nos órgãos internos. E, infelizmente, em aproximadamente 15% dos casos que as pessoas desenvolvem sífilis terciária, ocorre o chamado neurosífilis. O que é isso? Então, é representado pela perda do controle urinário, degeneração dos reflexos, perda de coordenação muscular e pode levar, inclusive, até a paralisia. A sífilis, de forma geral, ela é detectada através dos sintomas de um dos vários testes de sangue ou de fluido da coluna espinhal, certo? Fixem bem essa informação. Dando seguimento, pessoal, como eu já tinha falado antes, eu não iria conseguir falar de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu recomendo realmente que vocês vão procurar mais, tanto na apostila, como procurar na internet mais informações sobre, tá certo? E agora a gente vai dar seguimento para as doenças infecciosas e parasitárias, tá certo? Inclusive, tem uma das doenças que são sexualmente transmissíveis que eu coloquei nessa parte porque ela tem uma importância não só por transmissão sexual, que é no caso a AIDS. Ela tem várias outras transmissões e é por isso que ela não ficou exclusivamente na parte de DSTs, tá certo? Então vamos lá. Dando seguimento, já temos a AIDS como uma das primeiras doenças que vamos falar. A AIDS nada mais é do que a síndrome da imunodeficiência adquirida. A transmissão ocorre com maior frequência por via sexual, contudo, pode haver a transmissão por transfusão sanguínea de hemoderivados, via transplacentária ou canal do parto, e inclusive a inoculação do vírus pelo uso de seringas e agulhas contaminadas, que é muito comum. A AIDS ela pode ser dividida didaticamente o quadro clínico em 3 fases. A primeira fase, que ocorre alguns meses após a contaminação pelo HIV, em que a sintomatologia de forma geral é viral e pode apresentar febre, calafrio, sudorese, cefaleia, erupções na pele e assim vai. Clinicamente, esses sinais e sintomas desaparecem em pouco tempo. Logo depois, o indivíduo ele vai chegando na segunda fase, que é uma fase de grande preocupação, porque ela é assintomática. E por isso ela pode passar despercebida e ela pode durar vários anos. Tem pessoas, inclusive, que podem durar até 10 anos nessa mesma fase. Passando depois da segunda fase, nós temos a terceira fase, que é a AIDS propriamente dita, que ela surge à medida que o indivíduo vai perdendo a imunidade e mais complicações vão aparecendo. E, inclusive, com a evolução, surgem as infecções oportunistas, como linfoma, pneumonia, tuberculose, herpes, em que elas se aproveitam da baixa imunidade do indivíduo que tem AIDS
e acabam por evoluir de uma forma mais agressiva. Então, vamos para a parte de tratamentos. Em relação à AIDS, nós tratamos somente as infecções oportunistas, porém, uma grande esperança vem surgindo com a terapêutica do AZT e do interferon. Atualmente, o coquetel de antivirais de terceira geração vem revolucionando o tratamento da AIDS. Contudo, vale salientar que a AIDS ainda não possui uma cura de fato. Você convive com a AIDS, você controla ela, contudo, você ainda não possui uma cura. Nós não possuímos ainda uma cura para essa doença. Vamos falar agora da profilaxia. A AIDS é uma doença de notificação compulsória dos casos confirmados e possui algumas outras características que são medidas profiláticas, na verdade. Por exemplo, o isolamento com precauções com sangue e fluidos corpóreos, o diagnóstico ambulatorial, a informações à população, controle dos bancos de sangue, uso de preservativos sempre e restrição de parceiros, além de várias outras coisas. E eu consegui destacar aqui alguns cuidados da enfermagem em relação a pacientes com AIDS, que são usar luvas e aventais para manusear o paciente, ou artigos potencialmente contaminados, usar máscara quando houver algum comprometimento pulmonar, lavar as mãos antes e após cuidar do paciente ou trocar objetos contaminados, desprezar materiais descartáveis, verificar e anotar sinais vitais, observar e anotar a quantidade e aspecto das evacuações, fazer controle diário do peso corporal, trocar roupas de cama sempre que necessário, estimular a alimentação, além de várias outras coisas. Esses cuidados na enfermagem, na verdade, não se referem somente a AIDS em específico, porque são cuidados que todo profissional da saúde deve ter com qualquer doença, em qualquer ambiente, hospitalar ou não, tá certo? Quando se tratar de qualquer doença, é necessário tomar alguns cuidados. Vamos falar agora de duas doenças consideravelmente importantes para a sociedade. A dengue, que é uma doença viral com característica febril, em seu modo clássico, em que a transmissão se dá através da picada do mosquito fêmea infectado, do Aedes aegypti, o famoso Aedes aegypti. É uma doença que tem maior incidência no verão, devido à maior ocorrência de climas e temperaturas elevadas, porque o mosquito ele precisa dessas temperaturas para se desenvolver. E é por isso que ocorre mais no verão casos de dengue. Algumas ações que visam diminuir a disseminação dessa doença são a promoção de campanhas de educação e saúde, com o objetivo em conscientizar a população dos riscos da doença, além de mobilizar toda a população na tarefa de eliminar e evitar os criadouros do Aedes aegypti, porque você pode evitar a doença evitando que o vetor dela se desenvolva. Outra doença que vamos falar é a doença de Chagas. Ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e a transmissão ocorre através das fezes do inseto no local da picada, porque nós temos a tendência de quando algo pica a gente, tipo um mosquito, coçar. No caso do barbeiro, quando ele pica, ele defeca próximo à área da ferida, e quando você vai coçar, você acaba empurrando essas fezes para essa área. O barbeiro tem hábitos domiciliares e vive em casas de pau a pique, não rebocadas. Algumas das profilaxias que podem ser realizadas é a notificação compulsória de casos confirmados, a substituição das casas de barro e pau a pique por casas de alvenaria, além de uso de telas em janelas e portas para evitar a entrada do inseto e campanhas de detetização, certo? Vamos falar agora da esquistossomose. É uma doença, é uma parasitose sistêmica causada pelo Schistosoma mansoni. Ela é endêmica no Brasil, predominantemente no Nordeste, e de fácil controle através das ações de saúde pública. A transmissão, ela depende da combinação de alguns fatores, que são o indivíduo eliminando ovos pelas fezes, em uma região em que tenha águas com caramujos específicos, esses caramujos serem infectados por esses ovos e logo depois o contato humano com essas águas infectadas.
Existem duas formas clínicas que são consideradas importantes na esquistossomose, que é a aguda e a crônica. E como profilaxia, nós temos a educação sanitária ao público, medidas de saneamento básicos que se referem a tratamento adequado dos dejetos humanos e tratamento da água, além de interditar o banho em águas que tenham caramujos, já para evitar essa proliferação dessa doença. Algumas outras doenças que merecem destaque, mas que eu não vou me deter nelas, são a febre tifoide, malária, cólera, inclusive leishmaniose tegumentar e visceral. Todas elas são muito importantes, mas eu não tenho como falar com tanta profundidade de todas elas, certo? Então, pesquisem. Vamos agora adentrar em doenças imunopreveníveis. O que é uma doença imunoprevenível? É uma doença que pode ser prevenida através de vacina, certo? E elas são, algumas delas, na verdade, a poliomielite, raiva, sarampo, coqueluche, tétano, tuberculose, hepatite, difteria, febre amarela, além de várias outras em que tem uma grande importância para a saúde pública e que elas são preveníveis através de algo que é consideravelmente simples e que boa parte delas, inclusive o sistema de saúde público, oferece a vacinação. Agora, pessoal, a gente vai entrar no assunto de vacinação, é o último que nós vamos adentrar e vamos falar, não vamos falar tudo porque é um conteúdo consideravelmente extenso desse material, então ler, realmente é ler e pesquisar, porque a parte de vacinação lida muito com a parte de imunologia, que é uma área que, se eu for, seria necessário uma aula inteira só sobre imunologia, para entender como é que funciona realmente cada mecanismo de cada vacina. Então, eu vou adentrar em alguns fundamentos básicos, vou explicar um pouco a parte de imunologia, de imunidade, mas nada muito específico de cada vacina, porque não temos tempo, na verdade. Em relação aos fundamentos imunológicos, o processo imunológico pelo qual se desenvolve a proteção conferida pelas vacinas compreende um conjunto de mecanismos através dos quais o organismo humano reconhece uma substância como estranha para, em seguida, metabolizá-la, neutralizá-la e ou eliminá-la. E a resposta imune do organismo às vacinas depende basicamente de dois fatores: os inerentes às vacinas e os relacionados com o próprio organismo. De forma geral, cada organismo responde de uma forma diferente aos estímulos que são dados, tanto com relação a quando nós contraímos alguma doença, como em relação à própria vacinação. Adentrando mais na parte de fatores próprios das vacinas e do próprio organismo, vamos ter, em relação às vacinas, os mecanismos de ação das vacinas, eles são diferentes de uma para outra. E isso varia segundo seus componentes antigênicos, que são a suspensão de bactérias vivas atenuadas, suspensão de bactérias mortas, componentes das bactérias, toxinas obtidas em cultura de bactérias, vírus vivos atenuados, vírus inativados, frações de vírus e várias outras formas. No caso do próprio organismo, são mecanismos básicos da resposta imune. Vários fatores inerentes ao organismo que recebe a vacina podem interferir no processo de imunização, isso é, na capacidade desse organismo responder adequadamente à vacina que se administra, que podem ser a idade, doença de base ou intercorrente, tratamento imunodepressor. E há dois mecanismos básicos de resposta imune, os inespecíficos e específicos. Então, os fatores inespecíficos da resposta imune são constituídos por mecanismos superficiais e mecanismos profundos que dificultam a penetração, implantação e ou a multiplicação de agentes infecciosos. Nisso podemos ter a barreira mecânica, constituída pela integridade da pele e das mucosas, a secreção cutânea por glândulas sudoríparas e sebáceas, fluxo lacrimal, salivar, biliar e urinário, e dentre várias outras.
Em relação aos mecanismos específicos, a evolução biológica levou ao aprimoramento da resposta imune dos organismos superiores quanto a agentes infecciosos, possibilitando proteção específica e duradoura contra os patógenos pelos quais foram estimulados. O antígeno sofre processamento inicial e logo após esse processamento é apresentado aos linfócitos envolvidos. Linfócitos são uma das células de defesa do organismo dos seres. No caso, os humanos estão envolvidos, né? Os linfócitos, originários de células primordiais da medula óssea, sofrem nos órgãos linfóides primários processos de diferenciação celular que resulta no aparecimento dos linfócitos T e B, cujas atividades são distintas e complementares, e vamos ver logo em seguida. Falando agora da parte de ativação de linfócitos, em relação à imunidade celular, como resultado da ativação de linfócitos T, dá-se o aparecimento de diversas subpopulações dessa célula. Existem os linfócitos T auxiliares, supressores, citotóxicos, e existem também os linfócitos T memória, e cada um deles tem uma função específica. Os linfócitos T memória são responsáveis pela conservação da lembrança do primeiro contato com um antígeno. Por exemplo, se você teve um contato com algum vírus, alguma bactéria, uma primeira vez, o seu corpo vai entender aquilo e vai preparar esse linfócito, ele se prepara e prepara os outros, para que num segundo contato com esse mesmo patógeno, ele possa se defender de uma forma mais rápida e mais perfeita. A imunidade celular, ela é responsável predominantemente pela proteção específica contra infecções intracelulares causadas por vírus, bactérias, fungos e protozoários, por causa de toda essa relação dos linfócitos T. Em relação à imunidade humoral, as respostas de imunidade humoral são mais duradouras quando há participação de linfócitos T auxiliares na ativação de linfócitos B. Essa imunidade e os mecanismos de defesa anti-infecciosos inespecíficos com que se associa são responsáveis pela neutralização de toxinas e de alguns vírus, pela opsonização de bactérias capsuladas e pela lise de bacilos gram-negativos entéricos. Como eu tinha falado antes, eu não vou poder adentrar com tanta profundidade nas vacinas de cada doença, mas as vacinas disponíveis, pelo menos no material de vocês, são a vacina contra a tuberculose, contra a hepatite B, a vacina oral contra o poliomielite, vacinas contra a difteria, tétano e coqueluche, que é a tríplice, tem a dupla bacteriana, que é a vacina contra a difteria e tétano, vacinas contra sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela, influenza, soro contra a raiva, pentavalente e vacina contra HPV. Cada uma delas é importante de sua forma, e cada uma delas tem um mecanismo de ação diferente uma da outra, certo? Então estudem bastante, porque vocês precisam saber como é que elas funcionam, quais são os perigos, restrições, tudo isso para aplicação. Então, eu trouxe aqui o calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde. Aqui contém todas as vacinas, inclusive a idade em que se deve tomá-las e inclusive a periodicidade para se tomar. Por exemplo, tem algumas vacinas que você toma de 10 em 10 anos, por exemplo, a de tétano, a de febre amarela, outras que são num período menor, outras que são uma vez na vida, e é isso. Eu queria, na verdade, falar com vocês outra situação. Boa parte dessas doenças que foram faladas ao longo da aula, elas são evitáveis, tanto por conscientização da comunidade, como por medidas da saúde pública mesmo, como tratamento de água, esgoto, saneamento básico, né? Então, assim, vocês têm que entender a importância do profissional de saúde como educador da comunidade. Porque não é só aquela questão de que você trata
aquele paciente que está passando mal. Não. Você tem que ter em mente que antes dele passar mal, ele teve contato e a comunidade dele pode estar entrando em contato com determinadas doenças que só por se conscientizar eles evitariam esse contágio, certo? Então, tenham em mente isso, entendo que é uma responsabilidade enorme fazer parte do grupo de profissionais de saúde e estudem bastante, tá certo? Agradeço demais a vocês e tá aí a nuvem de palavras de saúde coletiva, porque ela não é só a promoção de recuperação de saúde, certo? A gente viu logo lá no início que tem vários fatores que fazem parte da saúde pública e da saúde coletiva. Obrigada, gente.